As pessoas às vezes questionam por que um ateu se torna ateu. Por quê? Qual o motivo da descrença? E por que, de repente, não permanecer com a fé em um Deus sem religião, apenas preservando a crença em um Deus imaginário? Não é tão simples assim, porque quem cria os deuses, senão os religiosos? As pessoas que se sentem instigados a criar para si uma entidade toda poderosa, capaz de resolver todos os seus problemas, explicar as coisas que o próprio ser humano não consegue explicar e fazer, supostamente, grandes obras em prol deles próprios, dos seres humanos. A realidade é que um Deus ou deuses estão quase sempre atrelados a uma prática religiosa. É praticamente impossível dissociar o Deus das religiões da religião dos deuses. É sobre este assunto que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, eu sou o apresentador. E você, claro, é muito bem-vindo de todas as partes do país e do mundo. Receba o meu cordial abraço e o meu aperto de mão fraternal. Fique à vontade, aqui é um canal que trata sobre diversos assuntos. Assuntos relacionados a ateísmo, agnosticismo, religião, política, filosofia, sempre para deixar você muito bem informado. Então, fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade de estar no seu lar, participando desse grande momento de reflexão que o canal Vigilante da Razão traz para cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo por sua contribuição, por seu fortalecimento a essa causa. E você, meu amigo, minha amiga, que é membro do canal, muito obrigado. O membro, ele costuma ajudar ao canal de forma mais substancial. É como se ele fosse um investidor do canal. E claro que ele tem vantagens exclusivas e também o sentimento de que está contribuindo financeiramente para uma obra, porque essa é uma grande obra. As pessoas pensam que é fácil, mas não é. Não é fácil você preparar temas, você gravar, editar vídeos, trazendo um conteúdo que você não encontra em qualquer canal. É muito mais fácil você encontrar canais que tratam sobre a bondade de um Deus invisível que não se reflete na realidade. Promessas genéricas que todos gostariam de ser beneficiários, mas que na verdade apenas são reservadas a alguns grupos seletos. E nós trazemos reflexão, abertura de mentes, possibilidade de você enxergar as coisas como elas de fato são. Então, muito obrigado, vamos comigo para mais este episódio aqui, mais este tema de um vídeo que tenho certeza que será de grande valia para cada um de nós. Eu quero falar sobre o porquê das religiões e dos deuses não atraírem ateus e agnósticos. Muitas vezes as pessoas acabam chegando à conclusão de que pelo menos um ateu poderia ser um teísta, mesmo que ele fosse avesso às religiões. E muitas pessoas afirmam com muita força que é importante que você creia em algo, em uma força sobrenatural, em um ser criador dos céus e da terra, mesmo que você não faça parte de uma religião. E eu gostaria de fazer aqui a minha defesa do porquê que para mim, pelo menos para mim, isso não funciona. Porque é difícil você dissociar um Deus imaginário de uma religião. Ou seja, os deuses das religiões estão tão intrinsecamente ligados às próprias religiões que fica difícil dissociar. Aí você pode me apresentar os desigrejados e os livres pensadores teístas. É uma vertente que para muitas pessoas pode funcionar muito bem, mas para mim não funciona. Porque o meu problema com uma crença é que ela não funciona. Ela não surte efeito positivo nem negativo na vida das pessoas. Todos nós sabemos que você ser uma pessoa que acredita em Deus não lhe dá possibilidades de vivenciar essa crença ou os resultados dessa crença no seu dia a dia. Eu canso de ver pessoas que dizem graças a Deus por tudo que acontece nas suas vidas, mas
são fatos que ocorrem com qualquer pessoa, mesmo aquelas que não são cristãs. Quer seja um emprego, quer seja a cura de uma enfermidade. Inclusive, eu ouvi hoje no canal de uma amiga, que também é ateia ou agnóstica, e um depoimento de uma pessoa que argumentou que voltou a crer em Deus porque saiu de uma UTI. Meu amigo, o que tem de pessoas que passam pela unidade de tratamento intensivo da sua região, do seu estado, do seu município, seja com problemas de ordem traumática, problemas de ordem séptica, problemas de várias ordens aí, pacientes de câncer, de HIV, de tantas doenças, e conseguem sair dessa UTI, porque os cuidados são de fato intensivos e funcionam. A terapia medicamentosa, a terapia que se faz por via de equipamentos que facilitam a recuperação da pessoa acometida por enfermidade, realmente funciona. Então o meu problema é que esse Deus não está aqui, não está ali, não está em lugar algum. Então eu não posso, de maneira alguma, acreditar que ele é real. Não tem condições, não há possibilidade. Denilson, e o tempo que você passou na religião, será que não valeu de alguma coisa? Sim, valeu. Eu tenho certeza que as coisas que eu constatei, lendo a Bíblia, falando a respeito da Bíblia, desde a época em que eu estava no sistema religioso, eu não saberia, eu não teria condições de ter o que falar a respeito desses períodos da minha vida se eu não tivesse passado. Então eu tenho lugar de fala, porque eu sou um ex-cristão, uma pessoa que vivenciou todos os percalços, toda a caminhada dentro de uma igreja, vivendo sobre esses dogmas, compartilhando com as pessoas que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, porque era o que eu pensava. Só que tem uma diferença muito grande entre o que você pensa do que de fato é a realidade. Momentos, períodos especiais da nossa vida ocorrem devido às circunstâncias e aos momentos que o nosso próprio cérebro pode apresentar uma resposta positiva ou mesmo uma resposta hormonal satisfatória. Existem pessoas que estão aí cursando suas faculdades, vivendo uma relação amorosa muito satisfatória. Então é claro que essas pessoas têm o que realmente regozijar na sua vida. Mas para mim, hoje, aos 41 anos de idade, depois de ter flertado com outras tantas religiões mundo afora, eu cheguei à conclusão de que as coisas que eu vivencio, as experiências que eu vivencio, sejam negativas ou positivas, dizem única e exclusivamente respeito a mim e ao ambiente que me circunda. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença. Aí você, de repente, ainda não entendeu. Deixa eu falar pausadamente para que você possa compreender sobre o que eu estou falando. Gente, religiões funcionam como vírus. Vírus que se espalham entre as pessoas, desde que haja um ou dois seguidores e uma conversa eloquente e um argumento que possa convencer as pessoas, haverá religiosos. Você tem aí diversos exemplos de religiões de matriz africana, religiões muçulmanas, cristãs, judaicas e suas diversas variáveis, todas elas afirmando que creem num Deus verdadeiro. Todas elas afirmando que suas entidades, os seus Exus, as suas pombagiras, os seus Espírito Santo daqui e dali, a força ativa, seja lá o que for, são verdadeiros. Mas a realidade é que os seres humanos criaram deuses para si. É por isso que essa realidade fantasiosa não se encaixa mais na minha mente. Porque, humildemente, eu precisei fazer uma autoanálise e analisar o ambiente que me rodeava e analisar as argumentações que apoiavam essas crenças e essas religiões e tantas outras que eu procurei me informar a respeito. E eu percebi que não passam de crendices, não passam de fantasias. Então, eu não posso, de maneira alguma, aceitar voltar ao que eu era antes, compartilhando das mesmas ideias, das mesmas constatações, compartilhando das mesmas crenças, porque para mim não funcionou. Para mim não faz sentido. Para mim, eu entendo que eu não posso viver em torno de um livro ou de uma cultura que não faz sentido, que não traz resultado algum, que não traz lógica alguma.
É por isso que eu não me vejo mais envolto nesses sistemas religiosos. Outro dia um colega meu, conversando comigo, disse assim: Denilson, eu te vejo mais como um agnóstico e não como um ateu. Parece que você duvida da existência de Deus, você não é favorável mais às religiões, mas você é mais um agnóstico. Eu tenho que discordar, porque o agnóstico tem a ver com o conhecimento, gnose, conhecimento. Então o agnóstico não conhece, não sabe, não tem condições de comprovar a existência de Deus. Mas o ateu, ele está mais ligado à descrença. Ele não acredita nas alegações dos teístas de que exista um Deus todo-poderoso, um Deus pessoal ou impessoal, uma entidade da bondade ou da maldade. Aí a gente, falando isso, precisa deixar claro que não faz sentido você dizer que um ateu é uma pessoa seguidora de Satanás, porque simplesmente essa entidade criada pelo antigo povo romano, grego, criado pelas religiões arcaicas aí da Mesopotâmia, simplesmente não existe. E por que há um aumento tão grande de manifestações religiosas e porque bilhões de pessoas em todo o mundo creem, por exemplo, num Deus judaico-cristão e na existência de Jesus? É porque convém a elas. Das duas, uma. Ou a pessoa vive desse sistema e por isso não pode admitir uma outra expressão de crença ou descrença que invalide o seu ganha-pão, a sua manutenção própria, ou essa pessoa é, de repente, um investidor nesse sistema. Uma pessoa que paga seu dízimo e vive como se houvesse um amanhã melhor do que o hoje, no mundo espiritual pós-túmulo. Então essas pessoas se apegam tanto a essa esperança que acreditam que é verdadeira essa esperança, mas não é. Outro dia eu estava vendo um post no fórum de discussão onde o camarada dizia que os ateus são a escória da humanidade, são o lixo da humanidade e que vão morrer iguais a animais. Eu tive que concordar com ele que todos nós, na verdade, somos animais e iremos morrer como animais. Não que os ateus sejam o lixo da humanidade, isso aí ele estava redondamente equivocado, mas que todos nós iremos morrer como animais, porque somos animais. Então não dá para entender que dentre todos os seres vivos, um Deus todo-poderoso criou a nós como detentores do poder e da autoridade por sobre as demais criaturas dele na face da terra. E que parece que Deus deu o start. Para algumas pessoas, Deus deu o start na criação humana e o ser humano que se vire para administrar e para lidar com todos os perigos das demais criações do próprio Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de um contato íntimo com o suposto Deus, de pelo menos uma ou algumas pessoas que teriam o privilégio de se comunicar com ele. E essa crença tem sido aparentemente copiada ou transfigurada para os dias de hoje, porque o que existem de sacerdotes que se acham o próprio Deus, que se acham vasos de honra na casa de Deus, não está no gibi. Isso tudo não passa de crendice e é mais um problema para a fé, principalmente para a fé cristã. Quando a pessoa se reveste de uma suposta santidade a ponto dela se achar capaz de incorporar um espírito que é o próprio Deus dentro de si e Deus, através dessa pessoa, fala para uma grande multidão, eu vejo aí uma grande possibilidade dessa pessoa ou estar usando de má fé e sendo charlatão com as suas argumentações, afirmações, alegações e sua manifestação espiritual, ou de repente essa pessoa está tendo um surto de esquizofrenia, está tendo um surto psicótico. Então, a religião tem um perigo. Esse é um dos perigos. Outro perigo da religião, você tem uma vida totalmente regida por um livro, totalmente guiada por um dogma ou por vários dogmas, e se você se afastar para a direita ou para a esquerda, você é considerado uma pessoa maldita, uma pessoa que não tem parte com aquele grupinho que você faz questão de participar e para você é como um tipo de alimento, porque
Parte da motivação religiosa das pessoas está exatamente localizada naquela necessidade que o ser humano tem, enquanto ser social, de interagir com o grupo, de pertencer a um grupo, de fazer parte de um movimento que ele próprio julgue importante. Aí nós temos um problema puxando o outro. Se você, por fazer parte de um sistema religioso ou de uma crença que você não pode comprovar com evidências, faz com que você seja uma pessoa superior às demais, eu lamento em te dizer, mas a sua religião ou a sua crença te torna supremacista, preconceituosa e discriminatória. Você então é uma pessoa que não tem qualidades. Não tem qualidades para o mundo moderno. Se nós estamos numa fase onde cada vez mais, até os governos propõem a união entre os povos, propõem a cooperação entre os povos, por mais que seja muito difícil que isso aconteça de fato, por conta da própria arrogância, da ambição desenfreada do ser humano. Mas há essa proposta. E eu não falo de ecumenismo, onde todas as religiões se unam e se congratulem, não, pelos motivos que eu já falei. As religiões são supremacistas. As religiões são individualistas enquanto detentoras da verdade absoluta. Todas as religiões que se prezem, ou grande parte delas, não admite concorrência. Essa é a verdade, você tem que concordar comigo. Dentre o próprio povo cristão não existe união. Não existe. Isso, inclusive, já foi falado aqui no canal. Então, eu não me enquadro com essa realidade mais. Não me enquadro. Um dos primeiros problemas da religião, talvez o principal, é aquele que a pessoa se acha tão perto do divino que já se acha o próprio divino. Vale lembrar que muitos dos religiosos que fazem parte dessas supostas religiões aí supremacistas, eles são os primeiros a apontar o dedo para aqueles que não fazem parte do seu redil, para aqueles que não comungam da mesma fé. São os primeiros a apontar o dedo. Isso não é legal, isso não é bom, isso não é viável. Outra coisa importante que a gente precisa entender, a religião manipula. A fé cega também manipula. A fé, inclusive, chega ao cúmulo de ser a vã glória da manipulação. Você tem que manipular as pessoas, você precisa convencer as pessoas a se tornarem membros da religião que você defende. Isso é uma usurpação da cultura de cada um, da escolha de cada um. É como se, de repente, toda a humanidade precisasse se converter a uma fé. Isso não dá certo, isso não funciona. Já falamos aqui. Muitos povos originários tiveram sua cultura totalmente dilacerada por conta dessa imposição de uma fé correta em detrimento da fé e da cultura de um povo que supostamente seria errada. Então pare e pense. A religião é aprisionamento. Você precisa se libertar disso. E do ponto de vista de Deus, seria viável acreditar em um Deus, mesmo sem ser religioso, ter uma consciência divina e acreditar que existe um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que de repente nos pôs nesse mundo para buscar um relacionamento íntimo com cada um de nós? A primeira questão é, qual seria esse Deus? Você diria que seria o Deus Javé, o Deus da Bíblia. É óbvio que é o Deus da maioria do povo ocidental. Se bem que existem outros deuses também no Oriente, existem deuses no Extremo Oriente, também no Antigo Egito, na Antiga Grécia, na Antiga Roma, nos países da América do Sul, América Central e América do Norte. Na verdade, muitos dos povos não tinham uma ideia de um Deus pessoal e relacional, mas de um Deus que seria o responsável por grandes fenômenos da natureza, os mesmos fenômenos que nós não conseguimos explicar de forma coerente ou de forma fácil. De repente, os fenômenos que hoje nós entendemos perfeitamente, há milênios de anos, não eram explicados. Então era mais fácil acreditar que seria uma ação divina. Vale a pena acreditar nesses deuses? Esses deuses estão aqui, agora, entre nós? Esses deuses estão preocupados com o bem-estar humano? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de perceber um Deus amoroso agindo aqui e agora,
quando existem tragédias das mais diversas. Aí você pode dizer, puxa vida, já vem com essa história da maldade e a suposta indiferença de Deus. É claro, meu amigo. É óbvio que eu estou com essa história sim, porque na realidade você, tanto quanto eu, sabe que se eu tenho um Deus todo-poderoso que não funciona para mim, é melhor dizer que eu não tenho Deus algum. Daí quando nós ateus dizemos isso, algumas pessoas se ofendem, como se esperassem que a nossa afirmação exigisse que Deus, caso existisse, fosse um exibicionista, um influencer que faz questão de aparecer à torto e à direita. Ou muitos até utilizam-se da expressão de que Deus não seria um serviçal do ser humano. Mas eu sou ousado em dizer que se existe um Deus que é todo-poderoso e faz por algum povo em particular grandes e maravilhosas obras, é o Deus de Israel. E por que que mesmo em Israel esse Deus permite tantas misérias, tantas calamidades, permitiu o Holocausto? Você sabe disso. E nos dias de hoje, a cada vitória de Israel contra o seu arqui-inimigo Palestina, seria a mão de Deus? Israel está pouco se lixando para Deus. Eu digo a você que o interesse de Israel, assim como de todas as nações nos dias de hoje, é o interesse financeiro. Como também é o interesse financeiro que move as ações dos mega impérios religiosos. Eles afirmam que esse Deus funciona porque para eles, os líderes, funciona muito bem. Para os chefes de Estado que se autoproclamam enviados por Deus, esse Deus funciona porque eles recebem dos seus súditos ou dos seus fiéis, em se tratando de religião, fundos, dízimos, ofertas, toda sorte de dinheiro, de credibilidade, respeito e confiança. Há líderes que são verdadeiros deuses na terra. Aí a gente volta àquela questão que falamos há pouco. Os erros das religiões, os problemas das religiões, as pessoas que se envolvem e que tiram dessa religião o sustento para si próprio e para a sua família, são quase que induzidos, quase que obrigados a afirmarem que a sua liderança tem a mão de Deus protegendo e guiando e que o próprio Deus os colocou no local onde eles se encontram. Porque é a Bíblia quem diz que toda a autoridade vem de Deus, toda a autoridade provém de Deus. Mas vamos entender o contexto, vamos entender o porquê dessas afirmações e vamos entender se essas afirmações têm uma aplicação prática nos dias de hoje. Eu acho que não. Gente, é sério, é muito simples de se compreender que um Deus, para ser adorado e para reivindicar o título de Pai todo amoroso, todo poderoso, ele precisa simplesmente se demonstrar, se apresentar para os seus fiéis. É como o magnetismo, olha só como funciona. Aqui eu tenho um magneto e outro magneto. O polo positivo atrai o polo negativo. O polo negativo atrai o positivo e por aí se vai. Olha só. Há uma atração. Eu não preciso ver a força magnética agindo para entender que ela de fato existe. Agora, o que é que o seu Deus tem feito para demonstrar a sua existência? Talvez para você seja muito fácil entender que ele de fato existe, porque existe céu, existe terra, existe sol, existe tanta coisa que comprova que há um Criador Supremo por trás. Eu digo que não, amigo. Você precisa estudar um pouco mais, você precisa ter a sua mente mais aberta para entender a explicação dessas coisas, desses grandes fenômenos, desses astros, dos planetas, dos asteroides, dos cometas e por aí se vai. Não existe Deus algum por trás disso, porque há forças físicas que imperam no surgimento e no funcionamento de todas essas forças enormes. Tá certo? Eu estava ouvindo outro dia um colega falar assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E viu Deus que o que ele criou era bom. Essa última frase aí é repetida a cada coisa que Deus cria. E antes dele criar, será que ele não sabia que era bom? E, aliás, antes de Deus criar os céus e a terra, onde ele estava, onde ele habitava?
Porque os céus seriam a habitação de Deus, se bem que existem 3 céus, né? Ou mais céus. Não existem tantos céus quanto os teólogos, os religiosos queiram admitir que haja. Mas eu prefiro ficar com a realidade. Eu prefiro entender que o braço humano, o que é físico, palpável, verificável, é que nós devemos considerar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, pessoal.